Sexta-feira, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo, meus irmãos, aqui no versículo de número 31, ele está encerrando o ensino de todo o capítulo de número 12, onde ele falou acerca da variedade de dons que há, ou que são conhecidos e exercitados na Igreja de Cristo. Nos versículos de número 8 a 10, ele fala ali de 9 dons espirituais. Nos versículos de número 28 a 30, ele acrescenta, principalmente no versículo 28, ali dons ministeriais, apóstolos, profetas e doutores. E ainda no versículo número 28 fala também sobre o dom de socorros e governos, algo que ele não havia mencionado ainda no capítulo número 12, dos versículos 8 a 10. Então, depois do apóstolo Paulo ter descrito os dons espirituais, ele vai dizer o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons aqui, meus irmãos, são aqueles que são mais importantes na edificação da igreja. Se os irmãos repararem, o versículo de número 30, ele encerra falando dos dons de curar, dos dons de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Então, na verdade, aqui Paulo já começa a introduzir o ensino que ele vai ampliar mais adiante no capítulo de número 14. Porém, ele faz uma pausa dizendo que ensinaria um caminho ainda mais excelente, que é o amor, a caridade, o amor em exercício, aqui no capítulo de número 13. E isso é uma verdade. Se nós não tivermos amor, não adianta ter grande fé, não adianta ter e manifestar os dons espirituais, não adianta fazer grandes obras, porque nada disso seria ou nos valeria alguma coisa diante de Deus. Então, amor é o principal, dizendo que os dons cessarão, mas o amor nunca cessará. O amor nunca falhará. Então, meus irmãos, Paulo, encerrando o capítulo número 13, ele retoma no capítulo 14 o que ele havia iniciado em 1 Coríntios 12:31. E as palavras são muito similares. Olha para os irmãos ver. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo, ele agora vai ampliar por todo o capítulo 14 o que é os melhores dons. Não que ele está dizendo que há dom que é ruim, mas ele está dizendo que há dons que são mais importantes na edificação da igreja como um todo, que devem ser usados, exercitados no culto público. E isso é bem claro porque ele diz aqui no versículo de número 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. E aí no versículo 4, é o versículo principal, onde contém o teor de todo o capítulo 14, que ele vai dizer: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então Paulo ele vai procurar ensinar a igreja dizendo que a igreja deve procurar os melhores dons na edificação da igreja. E entre eles, deve procurar mais com zelo o dom de profetizar do que o dom de variedade de línguas, o dom de falar em línguas. Agora, se a pessoa fala em línguas estranhas, dom de variedade de línguas, ela deve procurar com zelo também o dom de interpretação de línguas. Porque variedade de línguas somado ao dom de interpretação de línguas é igual a profecia. Então, o batismo com o Espírito Santo não é um fim em si mesmo. Há muita gente que quer ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas.
E há muitos que são batizados, falam em línguas e depois simplesmente não falam mais, porque não buscam o renovo espiritual. E aquela busca cessa. Então Paulo está dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Você foi batizado com o Espírito Santo? Busca o dom de variedade de línguas. Você fala variedade de línguas? Busca o dom de interpretação de línguas. Busca o dom de profetizar. Busca o dom de discernir os espíritos. Busca o dom de curar. Busque os dons de curar, no plural, né? Busque o dom da palavra do conhecimento, porque são dons que são mais importantes na edificação da igreja como um todo. Então, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Ele é um dom virtuoso, bem de Deus e edifica. Só que edifica a pessoa que fala. Enquanto de profetizar, ele edifica a igreja como um todo, entende? Então, procurar com zelo os melhores dons é procurar com zelo os dons que são mais importantes na edificação da igreja como um todo. Então, que eu e você possamos ansiar por mais de Deus, ansiarmos de sermos canais de bênção para abençoar muitas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra e que haja promoção à edificação da igreja e do reino do Senhor Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor.